Todo mundo bem? Super animados? Sim? Olha lá, ela de unha azul, meu buquê vai ser da cor da sua unha, tá? Azul, até falar chega. Bom, vamos começar então pelo texto que vocês ficaram de ir para casa, que era para vocês olharem por que houve problema na nota de conteúdo. Não foi isso? Bom, vamos dar uma percebidinha aqui, ó. Quando você pensar em um texto, então nós vamos chamar de análise de texto, para você entender como é que você corrige ou avalia o seu próprio texto. Quando você pensa em um texto, você tem a tese, e aí, por exemplo, assim, ó, vale para o que você estava me perguntando agora sobre o seu texto. Quando você vai olhar, a tese é de maioria, não é de grande parte. Então, você tem que encaixar as questões dentro do texto. Então, você tem uma tese que a gente vai colocar aqui. Aí você tem os argumentos que esse aluno usou para defender a tese, que é uma coisa. E aí depois a gente faz mais ou menos uma análise nas estratégias, que são duas coisas diferentes, né? E a banca avalia as duas. Além dos argumentos e das estratégias, eu ainda vou avaliar uma outra coisa, que é em nível de estrutura, que é a conexão entre os argumentos. Aí já não é mais conteúdo. E depois que eu tiver a conexão entre os argumentos, eu tenho que ver a conclusão. Se essa conclusão realmente foi um reforço da tese, não é isso? Então, nós vamos estar preocupados, num primeiro momento, em avaliar o conteúdo. Por que ela perdeu o ponto em conteúdo? Então, qual era o tema desse texto? Esse era o tema 5. Vocês lembram qual que era? A questão dos recursos tecnológicos e o quê? Mecanização. Beleza? Então, basicamente, seu tema tinha a ver com recursos tecnológicos e estratégias de mecanização. Melhores formas de fazer esse texto. Causa e consequência, fica ótimo, tá? Além de causa e consequência, evolução temporal, você pode fazer um parágrafo falando como é que era no passado, como é que é o quê? No presente, não pode? E você poderia fazer por contraste, mostrando que, por um lado, os recursos tecnológicos eles foram importantes, por um monte de coisas. E, por outro, eles também tiveram seus prejuízos, né? Pode falar do desemprego. Então, você tem 3 opções aqui, tá? Então, tem assim, ó, nas sociedades contemporâneas, a utilização de recursos tecnológicos e da mecanização, aí tinha que ser favorece, né, diversos setores relevantes para o desenvolvimento de um país. Então, primeiro, ela falou desenvolvimento de um país. Então, ou seja, é geral. Na tese dela não é geral? E aí ela pegou o tema, que era recursos tecnológicos e mecanização, e falou que isso aqui o quê? Favorece desenvolvimento. Quer dizer o seguinte, ela tem uma tese de que os recursos tecnológicos e a mecanização são positivos para a maioria dos países ou são positivos para o desenvolvimento de um país, correto? Ela pode ter feito uma segunda tese, porque a introdução dela não acabou, aí você foi olhar, né? As grandes potências mundiais têm altos investimentos na expansão tecnológica, o que fortalece a economia e as torna veementes diante de um cenário de crise. No fundo, ela falou a mesma coisa, porque ela só deu um exemplo mais específico. Ela partiu de um país em geral, falou que os recursos tecnológicos e a mecanização fortalecem o desenvolvimento. E aí ela falou assim, ó, já que eles fortalecem o desenvolvimento, onde há mais recursos nisso, o desenvolvimento é maior ou menor? Maior. Vocês viram o que ela fez? Então, ela começou com um geral, depois ela colocou um específico, que foram os países, o quê? Desenvolvidos. Agora, só pensa comigo. Se aqui no meio ela falar de país subdesenvolvido, vai estar errado. Não mencionou onde? Na introdução. Concordam comigo? Se ela falar de país pobre, vai estar errado. Estão entendendo o que é a expectativa que eu crio? Ela associou o desenvolvimento com
a utilização de recursos tecnológicos e o quê? Mecanização. Então, aqui eu tenho que falar dos países que buscam esse desenvolvimento. Não é isso? No máximo, eu posso mencionar no desenvolvimento do texto que alguns países, eles ficam atrasados exatamente porque não investem nisso. Não posso mencionar, passando, sim, só não pode ser o foco do meu parágrafo, né? Porque não é a minha tese. Pode falar. No tema, recursos tecnológicos de mecanização, fala forma de desenvolvimento econômico e pessoal. Aí na introdução, ela não tem desenvolvimento pessoal? Teria. Flávia, nesse caso aqui, ela focou só país. Isso, só país, que seria mais do que econômico, né? É macroeconômico. Porque quando você fala assim, ó, no tema ele falava de recursos tecnológicos, mecanização, aí falava assim, forma de desenvolvimento econômico e desenvolvimento pessoal. Se você pensar bem, o desenvolvimento econômico, ele é de dois níveis. Macro, que seria o Estado, e desenvolvimento que? Microeconômico, que seriam as empresas. E ainda tem o que, gente? O desenvolvimento pessoal, que é dos trabalhadores. Não é isso? Sim? Que está associado à microeconomia, né? Então, ainda você tem uma esfera macro e uma esfera o quê? Micro e o pessoal, que ela nem abordou. Na verdade, o dela está todo focado o quê? Em países, no macro. Estão conseguindo entender o que aconteceu? Bom, se você observar, a introdução ela já não ficou tão legal. Ela está um pouco fora o quê? Do tema. Um pouquinho fora. Não vou falar totalmente não, porque o tema central está aí, mas está um pouquinho fora. O recorte podia ser mais bem feito, tá? Mas esse não é o grande problema do texto. O maior problema do texto está no meio, tá? Aí, quando eu começo assim, os Estados Unidos da América detêm... gente, eu já comecei errado. Eu não posso fazer um parágrafo falando os estados. Eu posso até falar assim, nos Estados Unidos, os processos de mecanização e de tecnologia ensejaram. De repente, eu fiz um parágrafo inteiro cujo tópico era quem? Os Estados Unidos. Vocês entendem que eu posso usar o lugar como referência e não o lugar como sujeito, como sendo o foco da minha o quê? Paragrafação. Aqui, Estados Unidos é o foco. Mas vamos ler bonitinho. Ó. Os Estados Unidos da América detêm uma das maiores economias do mundo. Tá, e isso ainda não tem a ver com o tema. E, em alguns casos, são pioneiros nas inovações tecnológicas. Tá, desenvolvimento não é necessariamente o quê? Inovação, tá? Como internet que surgiu na Guerra Fria para proteger a comunicação de possíveis ataques. Nesse sentido, os Estados Unidos, ou os norte-americanos, são fundadores de empresas dominantes no mercado virtual. Agora o tema mudou de Estados Unidos para desenvolvimento tecnológico na internet. Aí está lá assim, ó, são dominantes no mercado virtual, como o Facebook, que obtiveram difusão devido à popularização da internet. Dois problemas. Você dividiu o tema em Estados Unidos e internet. Vocês perceberam isso? O tema está desarticulado com isso. E um parágrafo inteiro para os Estados Unidos não era legal. Até porque aqui em cima, você não falou Estados Unidos, você falou de países. Aqui, ó. As grandes potências mundiais. Então, quando você vem aqui e fala só dos Estados Unidos, isso também não está legal. O ideal é que você citasse assim, no Japão, a tecnologia, por exemplo, na robótica. Aí citou, por exemplo, Japão e relacionou o Japão o quê? A robô. Aí depois citou, por exemplo, Estados Unidos e desenvolvimento tecnológico ligado a quê? Internet. Pode ser, não é isso? Ou seja, mais voltados para a comunicação. Depois citou a Alemanha e falou, por exemplo, da indústria o quê? Automobilística. Não pode ser? Não pode, gente? Porque você está falando de grandes potências. Não é mais fácil? Indústria automobilística. Aí ficaria mais legal, né? Você ia pegar esse parágrafo seu, mencionar locais, você podia fazer assim, ó, uma frase para cada. Ia estar, de certa maneira, retomando isso, e você teria abordado um caráter o quê? Macro.
e, de certa maneira, defendido a sua tese, mas a gente pode melhorar essa tese, tá? Vou te dar algumas sugestões de melhoria. Bom, então vocês entenderam por que esse parágrafo não está legal? Aí vocês viram que eu fiz uma setinha para baixo aí? Geralmente, quando eu faço assim, eu lá para baixo, quer dizer o seguinte, seu argumento está desconectado com o quê? Com o tema. Perceberam aí? Não está relacionado. Por outro lado, vamos pensar. Se você colocou por outro lado, é uma oposição. Só tem jeito de ser oposição em relação aos próprios elementos dados, que seriam os Estados Unidos. Aí você falou dos Estados Unidos, agora mostrando coisas ruins. Ruins ligadas à tecnologia. Ou senão, você falou de país pobre. Mas aí, você vai ver que você não falou nada disso. Entendeu? Então, por outro lado, ainda tem um problema que está aqui, ó, na conexão. É um problema de estrutura. Estão entendendo? Porque quando você usou um conector do tipo por outro lado, a minha expectativa é que você ia contrapor. Né? E não foi isso que aconteceu. Então, esse é um problema diferente do conteúdo. Você ainda tem um problema de conexão. Tá? Esse, por outro lado, aí, está errado. Ô, gente, e às vezes vocês acham que eu sou má para corrigir. Quando você corrige assim, vocês vão ver que eu sou até boazinha. Sou ou não sou? Porque quando você analisa em profundidade, a nota, beleza. Entendeu? Tipo assim, uma nota quase 80%. Agora, você tem que lembrar o seguinte, no dia da prova é sempre difícil escrever. Essa nota é uma nota real. Vamos dizer assim, não adianta também eu querer dar 60, porque ninguém vai escrever do jeito que a gente imagina utopicamente, lá na sua casa, com 5 horas. Né? Todo mundo vai escrever normal. O uso de recursos tecnológicos e da mecanização impulsionaram as pesquisas científicas. Então, ela continuou falando coisa positiva, tá vendo? Então, não era por outro lado. Impulsionaram as pesquisas científicas e proporcionam às universidades a produzirem conhecimentos importantes. Nesse contexto, da notória relevância desse setor, o Brasil, em 2 décadas, aumentou o investimento. Não dá para saber, aumentou o investimento em quê? Em pesquisa, e desse setor não dá para saber se é o setor da pesquisa ou o setor o quê? Tecnológico. Vocês conseguem ver aí uma ambiguidadezinha? Esses problemas estão em estrutura. Você tem vários trechos aí que estão com o quê? Ambiguidade. Então, quando você fala assim, ó, desse setor, eu posso entender que é o setor o quê, gente? De pesquisa, e eu posso entender também que é o setor de quê? Recursos tecnológicos e mecanização. Não posso? Aí tem lá assim, em 2 décadas aumentou o investimento e passou a ocupar a 20ª posição no ranking mundial de produção científica. Opa, piorou. Depois que eu li mais um pouquinho, eu vi que era produção o quê? Científica. E aí, esse parágrafo todo que estava falando sobre a questão do Brasil, ele está falando sobre desenvolvimento científico. Tem a ver com tecnologia, tem a ver, mas não é a mesma coisa, não é o tema. Gente, vocês têm noção que a ciência se divide em várias áreas? E nem todos os desenvolvimentos científicos, ou nem todas as áreas da ciência são afins à tecnologia. Vocês conseguem entender isso? Sim? Está lá o povo pesquisando planta, é ciência. Mas não precisa de tecnologia, não. Precisa de ficar fazendo pesquisa de campo e achar a planta nova. Uma que nunca foi catalogada, não é isso? Não é, gente? Aí, então, você tem assim, ó, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Você está vendo que o Ministério é até assim, ó, da ciência, vírgula, tecnologia e inovação. Te mostrando que inovação é uma coisa, tecnologia é outra e ciência é outra ainda. Só para você entender que lá em cima, quando você mencionou inovação, como se fosse uma coisa ligada obrigatoriamente à tecnologia, também não é verdade. Está vendo? Nem toda inovação é tecnológica, né, gente? Existe inovação até de comportamento, não existe? Bom, então aí chegou nesse parágrafo, nós tivemos um probleminha. Não tivemos? Fora do tema. E não tem nada a ver com o que você falou, favorecer o desenvolvimento. Até porque você deu o exemplo do Brasil, se o Brasil estivesse melhorando, ele estava mais desenvolvido. Não estava? Pensa aqui comigo. As nossas indústrias são competitivas?
Não. Nosso parque industrial vem aumentando ou vem se reduzindo? Vem se reduzindo. Exatamente porque faltam recursos, falta inovação tecnológica, falta mão de obra o quê? Qualificada. A gente não forma pessoas para operar máquinas do jeito que elas existem hoje. Beleza? Tinha que ter falado um pouco isso. Aí está lá. Do mesmo modo que a modernização pode ser sinônimo de avanço, vamos lá. Modernização não é desenvolvimento tecnológico. Vocês entendem isso, né? Você pode modernizar várias coisas, e não necessariamente a tecnologia. Tá? Tangencia, mas não é a mesma coisa. A modernização, ela pode trazer consequências profundas. O tema do seu parágrafo virou qual? Modernização. Então, você falasse assim, ó, a modernização de roupa, de comportamento, ela pode ser positiva ou negativa. É outra redação, gente, não é outra redação? Outro tema. Então, por razão disso, quer dizer, era melhor em função disso, esse conector está mal escrito, né? Por razão disso, desde o início do processo de industrialização, há o aumento do desmatamento que influi no aquecimento global e desregula o clima no planeta. Ah, mas só que está desconectado. Isso tudo é verdade, gente. Isso tudo é verdade, mas está solto. Vocês entendem isso? Está super solto. Olha o que aconteceu. Você falou de modernização, quando você deveria ter falado, por exemplo, trocar essa palavrinha por industrialização. Porque a industrialização tem mais a ver com isso e com isso. Se você não quisesse repetir, não teria? E aí, você tinha que ter mencionado aqui na sua tese que essa industrialização ou essa modernização, ela pode ter consequências o quê? Prejudiciais. Mas não estava no tema para você falar isso também, não. Vamos pensar no tema? O tema, ele estava falando que a tecnologia e a mecanização como forma de desenvolvimento econômico e o quê? Pessoal. Ou seja, se você observar o tema, ele não estava pedindo para você expor a parte ruim da modernização. Vocês estão entendendo, gente? Beleza? Aí, quando eu pego o texto de vocês, o mais difícil é, na hora que eu te devolvo com uma nota, às vezes você conseguir avaliar isso, que você não fez o que estava pedindo. Vocês estão entendendo? Você não fez. Bom, aí, beleza. Chegamos na conclusão. Dessa maneira, os recursos tecnológicos e a mecanização se tornaram necessários para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Isso aí é verdade. E para que os benefícios se destaquem, é preciso haver um equilíbrio para não gerar um aumento das desigualdades sociais, econômicas e ambientais. Só outro detalhe, você só mencionou de ruim a ambiental. Agora, na última hora, você resolveu colocar o quê? Sociais e econômicas. Você foi lá na última hora e falou assim, agora eu vou ainda colocar desigualdade social, vou colocar desigualdade econômica e vou pôr a ambiental, que eu não tinha falado na introdução, não, mas eu já tinha colocado. Não tem jeito, só se você colocar em tópicos assim, que vocês conseguem ver o tanto que o texto está desarticulado. Beleza? Aí você fala assim, ó, poucos problemas gramaticais, um errinho de concordância no início e tal, não é esse o problema. O maior problema está na estrutura o quê? Do texto. Bom, eu quero aproveitar as ideias dela, tá? Não quero, tipo assim, vamos jogar tudo fora e escolher outro texto. Não, não é isso, porque todo texto pode ser melhorado mesmo. Você pensa aqui, você consegue melhorar. Eu posso deixar a primeira frase da introdução, né? Deixo a primeira e planejo melhor a segunda. Então, mantenho a primeira, que é a F1. Aí, quando chega aqui na F2, eu dou uma melhorada. Eu coloco uma outra ideia. Qual é a ideia que eu vou colocar na F2? Eu não tenho que falar que em vários níveis, não é? Que seria o macroeconômico e o microeconômico, não é isso? Então, aqui, ó. Vamos fazer um tanto em âmbito. Olha como é que vai até dar uma sofisticada no vocabulário.
Tá bom assim? Entendeu? Então, tanto em âmbito macro quanto em âmbito microeconômico, a produção de riquezas e de renda se associa ao desenvolvimento industrial. O desenvolvimento industrial está ligado à tecnologia e mecanização. Então, aqui, ó, essa seria a segunda frase. Já não daria uma sofisticada no texto? Né? Então, tanto em âmbito macro quanto em âmbito microeconômico, a produção de riquezas, porque no caso de um país, ele não produz só renda, né? Ele produz o quê? Riqueza mesmo, junto imposto, não é isso? A produção de riquezas e de renda, porque as pessoas também vão receber renda com aquilo ali, se associa ao desenvolvimento industrial. Então, melhorou um pouquinho a introdução, porque a gente inseriu. Quando você colocou microeconômico, você está falando, inclusive, de pessoas. Quando você fala rendas, você também está falando o quê? De pessoas. Aí, ela não queria falar aquele negócio lá dos países mais ricos. Começa o parágrafo falando, nos países mais ricos. E aí, depois, você cita o quê? Aí, acabou sua introdução. Aí, você falou assim, ó, nos países mais ricos... Aí você fez esse parágrafo aqui, pôs aquela sua frase lá que você tinha colocado aqui, trouxe ela para cá, ó, tá vendo? Como se fosse a introdução do seu primeiro parágrafo de o quê? Desenvolvimento, beleza? Aí você pode citar os exemplos. O que você quer? Um só não dá, só Estados Unidos não é legal. Se você souber uma coisa, só é melhor não pôr, porque senão corre o risco de você achar que aquilo ali virou o quê? O tema. Então, você pode colocar assim, ó, cita lá o Japão, aí fez esse parágrafo falando aqui, ó, Estados Unidos e Alemanha, por exemplo. Quer ver? Estados Unidos, você podia falar, inclusive, de armamento, não é? Tem tecnologia para destruir o mundo. Deus permita que eles sejam piedosos e não resolvam fazer isso. É ou não é? É ou não é? Então, cita mais ou menos isso. Beleza? Só que aí você começou falando dos países ricos e esse parágrafo inteiro falou de países. Então, ou seja, olha o que eu estou tentando. Esse parágrafo inteiro falou em âmbito o quê? Macro. Não foi isso? Beleza? Bom, aí, você quer usar um por outro lado, aí você tem que falar de países que não têm essa condição. Pensa comigo que agora você colocou assim, ó, a produção de riqueza e de renda se associa ao desenvolvimento industrial. Quer dizer que tem espaço para você falar que quem não produz ou não tem desenvolvimento industrial, o que acontece? É pobre, não tem isso? Não é isso? Então, aqui você pode colocar um por outro lado. Aí falar sobre os países em vias de o quê? Desenvolvimento. Só que aí, nós vamos inserir uma coisinha micro nesses países. O que nós vamos inserir nesse micro? Nós vamos falar que nesses países, inclusive, a mão de obra não é qualificada para o desenvolvimento tecnológico. Por isso, os salários são mais altos ou mais baixos? Mais baixos. E a produção interna acaba sendo pequena e o país acaba dependendo de quê? De tecnologia externa. Não é isso que acontece na prática? Ai, muito difícil. Não, muito difícil não. Então, você colocou assim, ó, por outro lado, países em vias de desenvolvimento.
Então, você colocou alguma coisa assim, ó. Por outro lado, países em vias de desenvolvimento, por terem restrições de mão de obra qualificada e poucos recursos destinados à tecnologia, o que acontece, gente? Tornam-se dependentes de o quê? Tecnologia externa. Que não vai caber. Vou pôr assim, ó, de tecnologia aí você pode até fazer uma análise disso, né? O que isso gera? É super bom para o país? Não, isso pode gerar até déficit na balança, o quê? Comercial, não é isso? Torna o país mais produtivo ou menos produtivo? Menos produtivo, não é isso? Aqui, ó. Então, aqui, ó, a falta de estruturação do setor industrial, além de prejudicar o país, o que mais que ela faz? Compromete o quê? Postos de trabalho. Não tem trabalho, vai mandar a indústria inteira, vai mandar os outros o quê? Embora. Pronto, tá bom também, né? Oi? Pode falar sobre o PIB, mas como eu não tenho um país específico, não vou falar, mas seria isso. Você pode falar que o PIB pode ficar comprometido, não é isso? Que o país pode acabar tendo déficit porque ele importa muito o quê? Tecnologia, não é? Então, aqui, ó. Por outro lado, países em via de desenvolvimento, por terem restrições de mão de obra qualificada e poucos recursos destinados à tecnologia, tornam-se dependentes de tecnologia externa. A falta de estruturação do setor industrial, além de prejudicar o país, pode colocar assim, ó, na perspectiva econômica, né, ou sob o ponto de vista econômico, não posso colocar assim, compromete o oferecimento de postos de trabalho. Porque se você não desenvolve a indústria, gente, vai acontecer igual aqui no Brasil. O que acontece com a indústria? Manda embora. A indústria têxtil demitiu mais da metade da mão de obra. E a gente está comprando as roupas onde? Na Coreia. China, Coreia. Coreia, China, Paquistão, tudo. Beleza? Gente, que é outra coisa que a gente tem hoje, tipo assim, no Brasil é super defasado? Gráfica. Maquinário de fazer livro, apostila. Muito defasado. É de alto custo considerado. Você faz um livro na China muito mais barato que aqui. Não é só por causa da exploração do trabalhador lá não, tá, gente? É porque existem, vamos dizer assim, maquinários mais adequados, mais modernos. Entenderam basicamente o que eu selecionei para esse texto? Está diferente do que eu fiz, mas dá para aproveitar um pouco da ideia que ela teve. Bom, esse negócio do meio ambiente nós vamos descartar, porque o texto não era para falar mal, o texto era para falar da relação entre desenvolvimento econômico, não é isso? E desenvolvimento que pessoal e a questão da tecnológica e da industrialização. Aí, sabe o que eu faria para complementar esse texto? Falaria agora de pessoas. Faria um parágrafo falando de pessoas. Eu falaria assim, ó, na perspectiva da qualidade de vida,
As pessoas que têm mais acesso à tecnologia, em geral, o que, gente? Vivem pior ou melhor? Melhor. Quem tem mais acesso à tecnologia vive melhor. Claro. Então, eu faria um parágrafo falando o seguinte, que a tecnologia, só você ter acesso, você está num país que tem banda larga, é diferente. Você está numa cidade que as coisas funcionam, você pode fazer uma consulta pela internet, seu custo de vida pode ser até mais alto, mas a sua comodidade é melhor, não é isso? Então, eu faria um parágrafozinho falando assim, ó, em âmbito individual ou em âmbito que pessoal, né? Do ponto de vista individual, só de ter acesso à tecnologia e a mecanização em escala menor. Por exemplo, gente, você precisa ficar batendo hoje bolo na mão? Não, né? Você pode usar uma batedeira que funciona. Tem umas que só de você falar, ela bate sozinha. Não é isso? Então, você reduz várias coisas. Então, em esfera privada ou em esfera individual, né, uma população, as pessoas, os indivíduos que têm mais acesso à tecnologia e à industrialização, ou que convivem numa cultura mais industrializada, eles têm mais qualidade de vida, tá? Então, eu faria um outro parágrafo aqui, que seria de desenvolvimento, falando sobre a relação entre qualidade de vida e acesso à tecnologia gente, e formas de mecanização. A gente acha que não, né? Mas tudo na vida da gente está girando em torno disso, né? Antes as mulheres passavam cabelo no ferro. Aí depois inventaram secador. Hoje tem a chapinha. Isso é mecanização e modernização. É muito mais prático. É ou não é? Diminuir o esforço. Então, eu faria um parágrafo que não vai dar para ficar muito grande falando sobre isso daqui, beleza? E depois fazer uma conclusão baseada em quê, gente? Só reforçar o que estava na proposta, que o desenvolvimento tecnológico e a mecanização, ou o acesso à tecnologia e à mecanização, tanto em âmbito individual, quanto que, do ponto de vista dos estados, favorece, não é isso? A prosperidade econômica, não favorece? Então, não tem nada para você colocar na conclusão que não seja o que você já falou. Aí, vamos pensar aqui no mapinha de texto. Olha